Olá, gente, nós iremos falar hoje sobre o sistema digestivo. Aqui nós temos a professora Marina Costa e nós temos a professora Tarsila Rabelo. Eu que irei falar, um pouquinho a respeito do sistema digestivo aqui nas minhas redes sociais, tá certo? O objetivo da aula de hoje é conhecer os principais órgãos do sistema digestório, compreender a fisiologia da absorção, entender o mecanismo de fabricação do bolo fecal e aprender sobre a histologia gastrointestinal. Então, como introdução, eu coloquei aqui o trato digestório e glândulas anexas constituem um sistema digestório. O trato digestório se estende da boca ao ânus, sendo também chamado de trato gastrointestinal. O sistema digestório contribui para a homeostasia, certo? O equilíbrio. Então, decompondo alimentos em forma que são absorvidas e usadas pelas células do corpo. Absorve também a água, os sais minerais, tá? As vitaminas e elimina resíduos do corpo, né? Então, nós temos aqui os componentes do sistema digestório. Nós temos a estrutura do trato gastrointestinal, vai incluir o que? A boca, a faringe, que é comum para os dois sistemas, digestivo e o respiratório, o esôfago, o estômago, tá? O intestino delgado, o intestino grosso, o reto e o ânus. E as glândulas anexas são dentes, língua, glândulas salivares, vesícula biliar, pâncreas e o fígado. Quero que você preste atenção que o fígado é considerado uma glândula, certo? Aqui nós temos na região do abdômen a divisão, tá? Em hipocôndrio direito e hipocôndrio esquerdo, flanco direito e flanco esquerdo, fossa ilíaca direita, fossa ilíaca esquerda, epigastro, certo? Mesogastro e hipogastro, tá? Então, aqui tem todo o trajeto até a eliminação. Lembrando que o intestino, ele é lateralizado para o lado esquerdo, por isso que lá, quando se faz a lavagem intestinal, na posição simis, tá? É decúbito lateral esquerdo modificado, por conta disso, que o intestino é lateralizado para o lado esquerdo. Boca e lábios, a boca é a primeira estrutura do sistema digestório, é formada pelas bochechas, pelos palatos mole e o palato duro, que você conhece como céu da boca, e pela língua, né? Os lábios são pregas carnudos que envolvem a abertura da boca, contém o músculo orbicular da boca, que são recobertas externamente por pele e internamente por uma túnica mucosa. Neles também contém o frênolo da boca, que auxilia na mastigação e fala. Boca e lábios, a anatomia, junção mucogengival, bochecha, comissura labial, soalho bucal. Temos a gengiva, o ventre da língua, a úvula, certo? O palato mole, o palato duro, a região retromolar, o lábio superior, o lábio inferior, o dorso da língua, ok? O palato é uma parede ou septo que separa a cavidade oral da cavidade nasal, formando o teto da boca. Então, a estrutura importante torna possível mastigar e respirar ao mesmo tempo. É dividido em duas partes, o palato duro e o palato mole, certo? Palato duro, formado da parte óssea entre as cavidades oral e nasal. Palato mole forma a parte posterior do teto da boca, é uma partição muscular em forma de arco. A úvula encontra-se no palato mole, chamado popularmente de sininho, serve como um alarme de que algo está a passar pela garganta e é hora de fechar as vias respiratórias, para que não entre nem na cavidade nasal nem na traqueia. Se fecha para impedir que a comida chegue ao nariz ou faça com que os engasguemos, com ela, ok? As glândulas salivares são divididas em dois grandes grupos, a parótida, a submandibular, certo? E a sublingual. As glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores. E aí, no caso, eu tenho as glândulas parótida, submandibular, sublingual, certo? A parótida é a maior, né? A submandibular, ela é arredondada e a sublingual, ela é menor. Já na parótida, a maior, ela é irrigada por ramos da artéria carótida externa, certo? E nós temos a submandibular, é arredondada, certo? E situa-se no triângulo submandibular, irrigada por ramos da artéria facial e lingual. Já a sublingual é a menor, localiza-se abaixo da mucosa da boca, é irrigada pelas artérias sublinguais, certo? Então, são dois grandes grupos, as glândulas salivares maiores e as glândulas salivares menores, certo?
A glândula salivar, anatomia, tá aqui, parótida, sublingual e submandibular para você ver, tá certo? A salivação é um líquido viscoso, claro, sem gosto e sem odor, tá? Ela é controlada pela divisão autônoma do sistema nervoso e a quantidade de saliva produzida diariamente é a média de 1.000 a 1.500 ml. Serve para manter as túnicas mucosa úmida e lubrifica os movimentos da língua e dos lábios durante a fala. Na deglutição, ajuda a umedecer o esôfago. Composição da saliva. A amilase salivar inicia a digestão do amido e do glicogênio, transformando em maltose. A mucina, ela lubrifica o alimento para facilitar a mastigação e a deglutição. A lisozima destrói bactérias, protege a mucosa da boca de infecções e de dentes e de cáries, ok? E a água fornece um meio para dissolver os alimentos, de modo a iniciar as reações digestivas e proporcionar a degustação. Tem que ser uma água de qualidade, né? A língua, ela vai auxiliar na mastigação e na deglutição dos alimentos. Localiza-se no soalho, né, da boca, dentro da curva do corpo da mandíbula. Está presa inferiormente ao ióide e à mandíbula. O ióide é um osso, certo? Tá aí na imagem mostrando para vocês. O freno da língua está preso ao assoalho da boca, auxilia a limitar o movimento da língua posteriormente. Encontra-se as papilas gustativas, certo? Os dentes são órgãos acessórios da digestão, localizada, né, nos alvéolos dos processos alveolares da mandíbula e da maxila. Os processos alveolares são recobertos pela gengiva. Os alvéolos são revestidos pelo periodonto, que consiste em tecido conjuntivo fibroso, denso, que ancora os dentes às paredes dos alvéolos. Os dentes partes, né, um dente típico, consiste em 3 regiões principais: coroa, raiz e colo. A coroa é a parte visível acima do nível das gengivas, as raízes, as 3, né, estão engastadas, né, em cada alvéolo. O colo é a junção constringida da coroa e da raiz próxima à linha da gengiva. Uma criança tem em média de 20 dentes primários ou leite, certo? Não é legal a criança nascer com um dente, tá? Tem que ser avaliada pelo dentista, a possibilidade de extração. E adultos normalmente possuem 32 dentes permanentes. Na anatomia do dente, nós temos o esmalte, nós temos a dentina, a polpa, a gengiva, o osso e o canal da raiz, certo? Nós temos a coroa, o colo e a raiz, certo? A faringe é o caminho para o alimento deglutido, tubo que se estende da boca até o esôfago. Ela é composta por músculos esqueléticos, revestida por uma túnica mucosa dividida em 3 partes: nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Isso aqui é importantíssimo, porque a faringe ela é comum dos sistemas tanto respiratório como digestivo, certo? O esôfago, tá? É um canal muscular com cerca de 23 a 25 centímetros de comprimento e 2 a 3 centímetros de largura. O canal que conduz o alimento até o estômago, conduto muscular de contrações involuntárias, controladas pelo sistema nervoso autônomo, dá continuidade ao trabalho da faringe, levando o alimento até o estômago. Na histologia do esôfago, é composta por 4 camadas, né? A mucosa, a submucosa, a muscular e a adventícia. A mucosa, camada mucosa, apresenta tecido conjuntivo, vasos sanguíneos e glândulas mucosas. A submucosa, pequenas glândulas que lançam suas secreções em direção ao esôfago. A camada muscular se divide em externa e interna. Externamente, uma adventícia, certo? Fase 1 preparatória das fases da deglutição, ok? Nós temos fase voluntária, tá? Transformando o bolo alimentar coeso. Língua, ela vai se preparar para a deglutição, formando uma depressão para a superfície, e as bochechas e os lábios colaboram, impulsionando o bolo para a fase seguinte. Na fase 2, que é a fase oral, fase ainda voluntária, o ápice da língua projetado para cima e para trás, formação de uma concavidade e forma uma espécie de colher. O bolo alimentar é deslocado no sentido da faringe. Esta fase é finalizada pelo abaixamento da base da língua e levantamento do véu palatino. A fase 3, faríngea, coordenação temporal entre as funções respiratória e digestória. Esta fase é considerada involuntária
Inicia quando a resposta da deglutição é desencadeada, atravessa o esfíncter esofágico superior, trajeto que dura de 0,7 a 1 segundo. A quarta fase esofágica, esta fase é inconsciente, involuntária e mais lenta. O esôfago é um tubo onde o alimento vai para o estômago, permite o movimento inverso durante o vômito. Bolo alimentar entra no estômago. No estômago é um dos principais órgãos do trato gastrointestinal. É onde a digestão do amido continua, certo? E interessante é você saber quando a pessoa vai a óbito, quando é feito, né, uma autópsia, né, enfim, não pode colocar a mão dentro do estômago, né, em indivíduos mortos recentes, porque é muito ácido, certo? Coloca na mão, uma secreção dessa é capaz, né, de corroer sua mão, tá? Bolo alimentar é convertido em líquido e suas substâncias são absorvidas. Conecta o esôfago ao duodeno. O que é o duodeno? É a primeira parte do intestino, né? Delgado. Possui um suco gástrico que é corrosivo. Alguns alimentos podem aumentar a acidez gástrica, certo? No estômago, nós temos o fundo, nós temos que compreender que o fundo do estômago é aqui, certo? Nós temos o corpo do estômago, curvatura maior e curvatura menor, tá? Incisura cárdia, incisura angular, certo? O canal pilórico, certo? Parte pilórica, tá? E antro pilórico, tá? Piloro, certo? E o duodeno é a primeira parte, tá? Na digestão química e mecânica, na mecânica, os movimentos peristálticos maceram o alimento e se intensificam conforme chegam ao piloro. Quando o alimento chega ao piloro, é ejetado quase 3 ml de quimo para dentro do interior do duodeno. Ocorre um fenômeno chamado de esvaziamento gástrico. A maior parte do quimo é forçada de voltar para o corpo gástrico. Na digestão química e mecânica, a química, o ácido do estômago mata muitos micróbios, né, no alimento. O cloreto de... o ácido clorídrico, quer dizer, ele vai que desdobrar, tá? Parcialmente, as proteínas no alimento e estimula a secreção de hormônios que promove o fluxo de bile do suco pancreático. Então, nós vamos entender isso aqui. Então, quando você se alimenta, vai acionar, né? Aí, no caso, vai acontecer o quê? Tá? O alimento chegando no estômago, vai vir um ácido clorídrico, certo? Logo após isso, quando esse alimento tá no estômago, que vai começar a ter a questão da digestão, né? Sozinho, o ácido clorídrico ele não vai conseguir. Aí nós vamos ter a ajuda de quem agora vai ser acionado, né? O suco biliar e o suco pancreático, tá? O biliar, ele vai, no caso, né, degradar, né, as moléculas de gordura, tá? Apenas uma pequena quantidade de nutrientes é absorvida no estômago, tá? O intervalo de 2 a 4 horas após ingerir uma refeição, o estômago esvaziou seus conteúdos, né, no duodeno. Então, assim, muitas das vezes, às vezes, dependendo se a alimentação for muito líquida, tá? Então, acaba se esvaziando até um pouco antes, tá? Então, alimentos, né, que são carnes, né? Coisas pesadas, né, que podem durar um pouco mais, tá? Então, para você ter uma ideia aí, né, de que existem esses 3 tipos de ácido, tá? Então, o suco pancreático, tá? Eu já falei do biliar, né? Vai quebrar um pouco as moléculas dessas gorduras. E o pancreático, tá, gente? Para que você não sabe, ele vai atuar também no processo da digestão, tá? Então, o suco pancreático, ele é rico em bicarbonato e vai atuar neutralizando o material vindo do estômago, para você compreender, porque... E como assim, não é ácido, né? E não vai corroer o intestino, não? Porque o suco é bem interessante, né? Da questão do pâncreas, tá? Ele é rico em bicarbonato e vai atuar neutralizando o material vindo do estômago. Seria a química. Então, além do bicarbonato, para você compreender, são encontradas essas enzimas, as quais são ativadas apenas quando chega ao duodeno, tá? A parte do intestino delgado, ok? Para você compreender, tá?
Então, alimentos ricos em carboidratos passam menos tempo no estômago. Eu, pelo menos, quando como macarronada, minha filha, no instante, né, vai embora, né? A gente fica com fome de novo, né? Aí é outra pratada de macarronada, né? Então, não coma macarronada. Alimentos ricos em proteínas permanecem um pouco mais. O esvaziamento é menor após a refeição rica em gordura, contendo grandes quantidades de triglicerídeos. Pâncreas, né? Uma glândula retroperitoneal, ela vai participar dos sistemas tanto digestório como endócrino, tá? É uma glândula mista, tá? Todos os dias o pâncreas produz de 1.200 a 1.500 de suco pancreático. O bicarbonato de sódio dá um pouco, dá um ao suco pancreático, foi mal. O pH ligeiramente alcalino, como eu já tinha explicado, e cria o pH adequado para a ação das enzimas digestivas do intestino delgado. Então, é responsável por hormônios como a insulina e o glucagon. Então, a anatomia, nós temos o corpo, a cauda, o colo, a cabeça, o ducto pancreático, o ducto colédoco e o duodeno, tá? O ducto pancreático acessório também, tá certo? Nós temos a histologia do pâncreas, é composto de pequenas aglomerações de células epiteliais glandulares. Aproximadamente 99% das aglomerações chamadas de ácinos, né, constituem a parte exócrina do órgão. As células dentro dos ácinos secretam uma mistura de líquido e enzimas digestivas chamada de suco pancreático. E 1% restante das aglomerações, chamadas de ilhotas pancreáticas, formam a parte endócrina do pâncreas. Essas células secretam os hormônios glucagon e insulina. Histologia do pâncreas, ducto pancreático, ilhotas de Langerhans endócrina, células alfa e beta, ácidos pancreáticos, a parte exócrina, certo? Então, as ilhotas de Langerhans, a endócrina, e os ácidos pancreáticos, a parte exócrina, e os ductos, tá certo? Então, do plexo submucoso, tá? Inervação do sistema digestório, tá? Localizado entre as camadas musculares circulares e a submucosa, envolvido com a função de controle das secreções e o fluxo sanguíneo. Muitos sinais sensoriais se originam do epitélio gastrointestinal e são integrados no plexo submucoso para ajudar no controle da secreção e a absorção intestinal local. Também auxilia na contração local do músculo submucoso. Nós temos o plexo mientérico, tá? Localizado entre as camadas muscular circular e da submucosa, se estende por todo o comprimento da parede intestinal, está envolvido principalmente no controle da motilidade do trato gastrointestinal. Seu estímulo leva ao aumento da intensidade e ritmo das contrações rítmicas, movimento mais rápido nas ondas peristálticas, são os movimentos peristálticos, né? Então, você que é enfermeiro, você vai auscultar o intestino, né? Para saber se tem movimentos peristálticos através do estetoscópio, tá? Então, tem que ser registrado se, né, está acontecendo, se tem movimentos peristálticos ou se não, se o íleo está paralítico, enfim, tá? No peritônio, tá? Membrana serosa maior do corpo, transparente, tá? E que recobre tanto a parede abdominal quanto as vísceras. Aqui, a Ana Maria teve câncer, né? Câncer no peritônio, né? Então, é aquela pelezinha, né, quando você come um frango, corta um frango, né, que você vê aquela pelezinha revestindo os órgãos, fininha, quase que transparente, aquilo ali é o peritônio. O peritônio ele tem várias funções, mas dentre elas, ele vai revestir primeiro a parede da cavidade abdômeno-pélvica, recobre alguns dos órgãos da cavidade, a visceral, tá? A parietal vai revestir a parede abdominal e pélvica, tá? A visceral vai recobrir alguns órgãos da cavidade e o peritoneal contém líquido seroso, lubrificante, órgãos retroperitoneais e ascite, certo? Então, o peritônio também, gente, ele é responsável, né, quando a pessoa tem problema renal, que ela não consegue mais urinar. Um dos tratamentos, né, é a diálise peritoneal, tá? Então, ele funciona como filtro também, tá? Então, para eliminar as toxinas também, tá certo? Pregos peritoneais, né? Ligamentos falciformes prende o fígado, a parede anterior do abdômen e ao diafragma. Mesentério liga o jejum e o íleo do intestino delgado à parede posterior do abdômen. E o mesocolo liga os colos sigmoide e transverso do intestino grosso à parede abdominal e irão levar sangue e vasos linfáticos para o intestino.
Aí nós temos aqui o colo ascendente, tá? Transverso, descendente, polissigmoide, reto e ânus, tá? O apêndice a gente vai aprender lá na questão do sistema linfático, né? O objetivo dele. Lembrando que as fezes aqui são líquidas, semi-macias, macias, né? E as fezes, elas estão aqui mais endurecidas nessa região aqui, tá certo? Pregas peritoneais, aumento menor, via para os vasos sanguíneos que entram no fígado e contém a via porta do fígado, a artéria hepática comum e o ducto colédoco junto com alguns linfonodos. E o aumento maior contém intensidade de pouso, é uma lâmina dupla que se dobra para trás sobre si mesma, perfazendo 4 camadas, tá? Pregas peritoneais, para você conhecer, tá certo? Lobo esquerdo, estômago, lobo direito, ligamento falciforme, tá? E vesícula biliar e o aumento maior. O fígado é uma glândula mais pesada do corpo, pesando aproximadamente 1,4 kg no adulto comum. Dentre todos os órgãos do corpo, é o segundo em tamanho, perdendo apenas para a pele. O fígado está abaixo do diafragma e ocupa grande parte do hipocôndrio direito e parte do epigastro da cavidade abdominal. Alto e rápido poder de regeneração. Na anatomia do fígado, é quase completamente recoberta por peritônio visceral, tá? Real atenção, tá? Aqui nós temos o lobo esquerdo maior, o lobo esquerdo, tá? O lobo posterior, tá? O ducto hepático, a veia cava inferior, a veia porta, tá certo? Então, essa veia, ela é importantíssima, porque na hora que a mulher, um exemplo, vai parir, ela tem que ficar em decúbito lateral esquerdo. Por quê? Justamente para o bebê não pesar no lado direito, que seria onde tem a maior, na parte do fígado, e não tem uma obstrução, né? Não tem um fluxo menor de sangue. Não seria nem obstrução, um fluxo menor de sangue devido ao peso. Então, por conta disso, para ter um fluxo melhor e uma oxigenação melhor, pede para a gestante ficar em decúbito lateral esquerdo quando ela estiver próxima a parir. Claro que ela vai ficar na posição que achar melhor, mas a gente orienta isso quando está próximo, tá? Histologia do fígado, hepatócito, são as principais células funcionais do fígado e realizam uma ampla gama de funções endócrinas, secretórias e metabólicas. Os hepatócitos secretam a bile, os canalículos bilíferos, esses são pequenos ductos entre os hepatócitos que coletam a bile produzida por estes, e os sinusoides hepáticos são capilares sanguíneos muito permeáveis que recebem sangue oxigenado proveniente dos ramos da artéria hepática e sangue desoxigenado rico em nutrientes dos ramos da veia porta do fígado, tá? Então, hepatócitos, canalículos bilíferos e sinusoides hepáticos. O suprimento sanguíneo do fígado, ele recebe sangue de duas fontes. Da artéria hepática, o fígado obtém sangue oxigenado, e da veia porta, o fígado recebe sangue desoxigenado. A veia porta contém sangue com nutrientes recém-absorvidos, fármacos e possivelmente micróbios e toxinas provenientes do trato gastrointestinal. A veia porta, ela supre aproximadamente 75% do volume sanguíneo do fígado. As funções do fígado, além de secretar bile, necessária para a absorção das gorduras dietéticas, o fígado realiza muitas outras funções vitais, como o metabolismo dos carboidratos, metabolismo dos lipídios, metabolismo proteico, processamento de fármacos e hormônios, excreção de bilirrubina, tá? Que é tóxica para o organismo, tá? Síntese de sais biliares e ativação da vitamina D, certo? A vesícula biliar é um saco piriforme localizado em uma depressão na face interior do fígado, mede entre 7 a 10 centímetros de comprimento e normalmente projeta-se sobre a margem antero-inferior do fígado. Armazena bile líquido que auxilia na digestão. É propensa a adquirir cálculos, colecistite, inflamação da vesícula, colelitíase e cálculo biliar. Vesícula biliar, anatomia. Ducto cístico, saída da bile. Ducto colédoco, você está vendo aqui, transporta a bile. Ductos hepáticos, drenam a bile do fígado. E ducto pancreático fornece substâncias para o suco pancreático. Funções da composição da bile. Ela é parcialmente, um produto da excreção digestiva e decomposição de grandes glóbulos de lipídios. É composto basicamente por água, sais biliares,
colesterol, um fosfolipídio chamado de lecitina, pigmentos biliares e diversos íons. O pigmento biliar principal é a bilirrubina. O intestino delgado começa no músculo esfíncter do piloro do estômago, estende-se pelas partes central e inferior da cavidade abdominal e chega ao intestino grosso. Ocorre grande parte da digestão e da absorção de nutrientes. Mede cerca de 2,5 centímetros de diâmetro. Seu comprimento é de aproximadamente 3 metros em uma pessoa viva e por volta de 6,5 no cadáver, metros no cadáver, em razão da perda do tônus do músculo liso após a morte. O intestino delgado, temos o duodeno, o jejum e o íleo, certo? Então, no duodeno, recebe o quimo do estômago, é onde se desemboca os canais contendo as secreções do pâncreas e da bile, certo? Então, maior parte do intestino delgado apresenta milhões de pequenas dobras altamente vascularizadas, tá? Então, porção final do intestino delgado é onde se completa a absorção dos nutrientes, comunica-se com o intestino grosso, passando-lhe o material fecal. Funções das enzimas intestinais. O suco intestinal contém água e muco. Juntos, os sucos pancreáticos e intestinal fornecem um meio líquido que auxilia a absorção de substâncias provenientes do quimo do intestino delgado. As células absorvidas do intestino delgado sintetizam diversas enzimas digestivas chamadas de enzimas da borda em escova, tá? Aí você tem uma lâminazinha, tá? Aqui, por que ela fica dessa corzinha? Porque ela reage, a soluçãozinha, tá? Ok? Aí aparece, tá certo? Isso aqui, quando vocês forem estudar em histologia, vocês vão saber melhor a respeito, dessas lâminas, Isso aqui é uma lâmina. A absorção do intestino delgado, a passagem de nutrientes digeridos a partir do trato gastrointestinal para o sangue ou linfa é chamada de absorção. A absorção das substâncias ocorre por difusão facilitada, tá? A osmose e o transporte ativo, tá? Então, lembrando, gente, que no intestino é onde tem uma parte, dessa absorção, Então, é bem interessante você saber disso daí, tá certo? Então, para você interligar, tudo isso aí, você revisa o conteúdo, tá? Para você conseguir, compreender direitinho, ok? Então, continuando aqui, para você compreender, tá? Então, e reexplicando novamente, sobre a difusão, tá? A difusão facilitada, você vai compreender que é o transporte passivo, dessas substâncias. Então, existe uma membrana, pela membrana plasmática, sem gasto de energia metabólica dessa célula, certo? Então, se vai permitir a passagem, tá certo? Desses substratos, tá? Que é moléculas ou íons de um meio mais concentrado para o menos concentrado, através da área específica da mediação, de proteínas transportadoras, tá? São as enzimas carreadoras que a gente fala. Então, aproximadamente 90% de toda essa absorção de nutrientes ocorre aonde? Intestino delgado. 10% da absorção de nutrientes ocorre no estômago e intestino grosso, certo? Só para você compreender. O intestino delgado também faz a absorção de lipídios, eletrólitos, vitaminas e água. Esses eletrólitos, para você compreender melhor, sódio, potássio, magnésio, cálcio, certo? Intestino grosso é a parte terminal do trato gastrointestinal, certo, gente? Conclui a absorção e realiza a produção de certas vitaminas. A maior parte dessa absorção nesse órgão é de água. Possui flora bacteriana rica, inicia a formação das fezes e expulsão das fezes do corpo, mede 1,5 metros de comprimento e 6,5 centímetros de diâmetro, estende-se do ilho até o ânus, dividido em 4 regiões, cepo, colo, reto e canal anal, certo? O intestino grosso, anatomia, para você saber, lembrando que tudo é importante, tá? Na parte da anatomia. Então, nós temos o colo ascendente, transverso, descendente, o colo sigmóide, o reto, o ânus, tá? Então, o colo ascendente sobe do lado direito do abdômen, tá? Chega à face inferior do fígado e curva-se para a esquerda, formando uma flexura direita do colo. Lembrando que no colo ascendente as fezes são livres.
Colo transverso, tá? Do colo transverso, as fezes são semimacias e macias, tá? Então, no colo transverso, o colo continua pelo abdômen em direção ao lado esquerdo, curva-se abaixo do baço, tá? No lado esquerdo, como uma flexura esquerda do colo. Colo descendente passa inferior do nível da crista ilíaca. E o colo sigmoide começa próximo à crista ilíaca e termina com o reto, aproximadamente no nível da terceira vértebra sacral. O intestino grosso, anatomia, reto, últimos 20 centímetros do trato gastrointestinal. Canal anal, 2 a 3 centímetros terminais do reto. Colunas anais, túnica mucosa do canal anal, disposta em pregas longitudinais. O ânus, abertura do canal anal para o exterior, protegida por um esfíncter interno do ânus e esfíncter externo do ânus, certo? A digestão química do intestino grosso. O estágio final da digestão ocorre no colo por meio da atividade das bactérias que habitam o muco secretado em enzimas produzidas, certo? Quimo preparado e bactérias fermentam carboidratos e liberam gás, a conversão de proteínas e aminoácidos que são eliminados nas fezes, tá? No odor, tá? E decomposição de bilirrubina, cor nas fezes, né? Então, gente, é importantíssimo a gente saber isso daí, tá certo? Ok? Então, continuando. A formação das fezes, quimo torna-se sólido ou semissólido em consequência da absorção de água. Fezes constituem água, sais inorgânicos, células epiteliais, bactérias, produtos da decomposição bacteriana, substâncias digeridas e não absorvidas e partes de alimentos são digeridas, né? Estão presentes. No caso, gente, o que seria agora o quilo, né? A gente está só falando só do quimo, a gente não está falando do quilo. O quilo é formado no intestino delgado, certo? Após o quimo sofrer ações das substâncias lançadas nesse órgão. Então, até então é o quimo, tá? Então, só vai ser transformado em quilo, tá? Após o quimo sofrer ações das substâncias lançadas nesse órgão. Então, nesse local, o quimo ele vai ser modificado pelo suco entérico, tá? Pelo suco pancreático e pela bile, tá? Essas três importantíssimas para você saber. O suco entérico ele é produzido pelo próprio intestino, tá certo? Para você, olha, não esquece disso, não está anotado, mas está comentado. Diarreia ocorre quando o quimo passa rapidamente pelo intestino delgado e pelo intestino grosso, não havendo tempo para absorção de água. Pode ser causada por estresse ou micróbios que irritam a mucosa intestinal. Constipação, causada pelo peristaltismo, muito lento no intestino grosso, ocorre muita absorção de água e as fezes ficam secas e duras, dificultando a defecação. Pode ser causada por hábitos alimentares inadequados, volume insuficiente de dieta, falta de exercícios e estresse, certo? Então, aqui eu mostrei para vocês o que seria um fecaloma, são fezes secas, endurecidas, que nós profissionais de saúde temos que tirar essas fezes, né? Tem a técnica, né, de estar retirando as fezes, o fecaloma, ok? Reflexo de defecação, certo? Movimento da peristalse de massa empurra o material fecal do colo sigmoide para o reto. Distensão da parede do reto, início do reflexo de defecação e esvaziamento do reto. Músculo esfíncter do ânus, diarreia e a constipação. Então, agora o seu intestino vai funcionar como um reloginho, tá? Postura correta e a postura incorreta. O apêndice é uma bolsa com formato de tubo que fica localizado na região inferior, né, direita da barriga. Teorias e estudos apontam que o apêndice tem papel no sistema imunológico. Não é considerado essencial para o organismo, porém sua inflamação pode causar problemas à saúde. Sua inflamação provoca, né, apendicite, doença com alta taxa de mortalidade, se não houver intervenção cirúrgica imediata. Apêndice anatomia, normal e inflamado, lembrando que ele serve sim a parte do sistema imunológico, certo? Então vamos lá, questões de concurso. Na alternativa correta, o fígado vai se localizar onde? Claro que você já aprendeu que é na parte superior direita do abdômen, certo? Lê as afirmativas. O intestino delgado é revestido por uma mucosa enrugada que apresenta inúmeras projeções. A boca é a parte de entrada dos alimentos do tubo digestivo.
Durante a mastigação, os alimentos passam primeiro pelo processo da digestão mecânica, quando ocorre a ação dos dentes e da língua. Todos estão corretos. Leia a afirmativa a seguir. O estômago é uma bolsa de parede mucosa localizada do lado direito, acima do abdômen, logo acima das últimas costelas. O estômago, canal que liga a faringe ao esôfago, localiza-se entre os pulmões, atrás do coração e atravessa os músculos diafragma que separam o tórax do abdômen. As duas afirmativas são falsas. O sistema digestório humano é formado por um longo tubo musculoso, o qual estão associados órgãos e glândulas que participam da digestão. São eles, exceto a traqueia do sistema respiratório. Leia o fragmento a seguir. O duodeno é a porção mais curta do intestino delgado, ligando-se ao estômago pelo piloro. Lembrando que eu disse que o piloro está no estômago. Então, se você fosse eliminar aí, né, você ficava na dúvida entre a B e entre a E, certo? Então, a B e a E são o intestino delgado, as duas estômagos. Então, a gente tinha que, né, tá desempatando aqui entre duodeno e jejuno, certo? Então, lembra que é duodeno, jejuno e íleo. Então, duodeno é a parte mais curta, certo? Uma adolescente de 16 anos de idade chega ao atendimento referindo-se dor de forte intensidade no mesogástrico, tá? Mesogástrico, você entendeu que é no 5, eu já expliquei para você. Anatomicamente, conforme a figura acima, a região indicada pelo adolescente corresponde ao número 5, facílimo. O sistema digestório é formado por diversos órgãos que atuam no processo de transformação do alimento. Cada um desses órgãos apresenta uma série de ações que ajudam na digestão. A boca é considerada o início de todo o processo e onde são produzidas as glândulas salivares. As glândulas salivares, elas atuam no sistema digestório, desenvolvendo a seguinte função. Ela vai amolecer os alimentos para a entrada do tubo digestório, tá certo? Lubrificar o tubo digestório. Aqui, gente, tem que você compreender, certo? Na questão que ele está falando do sistema digestivo, tá? Então, lubrificar o tubo digestório, tá, mas a função principal dele não é estar na lubrificação, é amolecer os alimentos, tá? Liberar substâncias que permitem a identificação de sabores, não. Diluindo as substâncias nocivas, não. Neutralizando a ação dos alimentos ácidos, não, certo? O esôfago é um dos órgãos que atuam no sistema digestório, fazendo a ligação da faringe até o estômago, considerando seu papel no processo de digestão, a sinal afirmativa que indica como o esôfago atua. Então, o esôfago ele vai atuar através de movimentos peristálticos, certo? Movimentos que são involuntários, certo? A bile é um fluido líquido produzido pelo fígado para auxiliar na digestão dos alimentos. Para desempenhar essa função, a bile é constituída pelos seguintes elementos, tá? Bicarbonato de sódio e sais biliares. É bom você saber disso. Bicarbonato de sódio e sais biliares, ok? O estômago é um órgão responsável pela digestão das proteínas e para isso ele atua de forma conjunta com outros órgãos do sistema digestório. Uma das principais ações do estômago é a produção do suco gástrico, que é composto por uma potente enzima, que seria a pepsina, certo? O suco pancreático ele é produzido no estômago, quando o alimento se faz presente no estômago, certo? Assistir os vídeos, referências, que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio. Hipócrates, tá? Exemplo, tá? Então, até mais, gente. Um abraço.